E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável, a diferença entre as duas. Na verdade eu coloquei lá nos stories do Insta e vocês que votaram sobre este conteúdo. E não tem como falar dessa blusa nova que eu ganhei, inclusive ganhei dos meus sobrinhos e da minha irmã. Estão aqui! Oi, pessoal! E você, qual é o seu nome? Vicente. Vicente? E você é pequena? Sim. Tininha. E você? Meu nome é Vitória. E você, Anãozinha? Abigail. Esses aqui são os meus sobrinhos. Tchau! Então nós vamos falar sobre os pontos positivos da renda fixa e os pontos negativos dela, assim como da renda variável. Na verdade, a renda fixa, nós falamos alguns pontos positivos dela e alguns pontos negativos dela, como também dando alguns exemplos lá naquele vídeo que falamos sobre poupança, um dos piores investimentos que o brasileiro pode ter em sua carteira. E também iremos falar sobre o perfil de investidor. Renda fixa ou renda variável combina mais com você? E dentro deles, qual dos ativos vai chamar mais a sua atenção? Por isso, assista o vídeo até o final. Então, antes de falarmos sobre os pontos positivos e pontos negativos da renda fixa, assim como da renda variável, primeiro vamos defini-la. Renda, como nós vimos lá naquele primeiro vídeo sobre poupança também, renda é tudo aquilo que você recebe mês a mês, ou trimestre, semestre, ou todo ano, no seu bolso. Aquele dinheirinho que cai sempre. Então aquilo é uma renda. E nós falamos sobre renda ativa, sobre renda passiva. Porém, tanto a renda fixa como a renda variável são rendas passivas. Ou seja, elas não necessariamente precisam de um esforço seu diariamente, mas são um esforço inicial e que você aplique aquele dinheiro uma única vez. Dali em diante, ele se torna uma renda passiva para você. E aí você pode todo mês reinvestir, investir e por aí vai. Então quando a gente fala de renda fixa, o próprio nome ele já meio que prediz que por ser fixo, vai ser uma renda contínua. Ou seja, a renda fixa não tem risco de você perder aquilo que você investiu. Ou você não ganha nada, ou você vai ganhando de pouquinho em pouquinho continuamente. O máximo que pode acontecer é a desvalorização do seu patrimônio. Ou seja, por mais que você ganhe alguns rendimentos, você veja cair um pouquinho ali na sua conta, venha crescer um pouco do seu patrimônio, porém quando você for comparar o quanto valorizou o seu patrimônio com o quanto a inflação subiu, e for algo negativo, que nem a gente viu e eu te ensinei passo a passo como se fazer isso lá no vídeo sobre a poupança, nós vimos que se você não ter uma meta acima da inflação, o seu dinheiro desvaloriza. Ou seja, as coisas que eu posso comprar hoje, daqui 2 anos, se eu não tiver um bom conhecimento de onde investir, daqui 2 anos eu não consigo comprar essas mesmas coisas. Na verdade, eu consigo comprar menos. Já a renda variável, o próprio nome já diz, ela varia muito. Então, independente de onde você investir da renda variável, você provavelmente já deve ter visto ou vai ver alguns gráficos que sobem e descem, sobem e descem. Então o risco da renda variável é maior. A renda variável você pode perder aquilo que você investiu. Talvez não tudo, mas sim perder bastante. E vice-versa, ganhar bastante. Então a principal diferença que nós temos entre a renda fixa e a renda variável é que a renda fixa é para um perfil de investidor mais conservado. Ou seja, eu não vou dizer a palavra medo, mas você tem receio de perder aquilo que você investiu, porque todo mundo tem medo de perder aquilo que investiu. Porém, aquele receio que você não tem fôlego suficiente para ver esse gráfico subir e descer, subir e descer. E você vê você ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Mas a renda variável não é só isso. A renda variável tem um ponto muito específico que faz total diferença. Muitas pessoas entram na bolsa de valores para ter lucros e ter uma renda de última hora, no curto prazo. E isso é muito perigoso porque a renda variável não é para curto prazo. Esquece. A renda fixa que é para curto prazo e médio prazo. A renda variável, na verdade, é para médio prazo
e o longo prazo. E isso faz total diferença. Inclusive, eu vou mostrar na prática, no próximo vídeo, fique ligado, ativa o sininho, que é muito difícil você perder dinheiro na renda variável quando você visa o longo prazo. Por mais que venha subir e descer, porém, quando você faz a conta de tudo no longo prazo, você percebe que você não perde dinheiro, mas sim o seu dinheiro valoriza. Quando nós falamos de curto, médio e longo prazo, curto prazo é quando você se refere até 2 anos. Médio prazo é quando você se refere de 2 a 5 anos. E longo prazo é quando você se refere de 5 anos em diante. Então, anote isso. Renda variável, não entre nela se for para curto prazo, e sim para médio ou longo prazo. Se você quer algum tipo de investimento para curto prazo que você tenha certeza, entre aspas, que esse dinheiro vai valorizar de alguma forma, entre na renda fixa. Mas, Homero, vem cá, eu já ouvi falar na questão do trade, do day trade, swing trade, essas coisas de pessoas que ganham dinheiro no dia da bolsa. Entenda, isso não é um investimento. Isso é uma profissão, day trade, que tem muitas pessoas cegas, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que enganam. Não é fácil, inclusive eu já fiz day trade, e não é a melhor coisa que eu indico para um investidor. Por quê? Não é um investimento. É sim ou um hobby para certos tipos de pessoas ou uma profissão para outros tipos de pessoa. Mas o nosso foco aqui não é esse tipo de profissão, mas sim de investimento. Então, vamos logo para o que interessa. A renda fixa, ela é de acordo com a taxa Selic, que inclusive nós falamos no vídeo anterior o que é a taxa Selic. Resumindo, a taxa Selic é a taxa de juros que nós temos na Bolsa de Valores em certos tipos de investimentos. Então, antigamente, a taxa Selic era muito alta. Enquanto isso, bebendo um café. Tínhamos uma taxa Selic muito alta, então renda fixa era um ótimo tipo de investimento para se escolher. Em que você colocava o seu patrimônio e em 4 anos você conseguia dobrar ele. Então era um ótimo tipo de investimento. Porém, de uns últimos anos para cá, a taxa Selic caiu muito, que inclusive hoje ela está a 5,25%. Hoje você demora mais ou menos uns 20 anos para você dobrar o seu tipo de patrimônio. Então nós temos um ponto negativo agora da renda fixa e um ponto positivo para a renda variável. Se você tem um perfil de investidor que a sua meta agora é uma alta valorização do seu patrimônio, então a renda fixa não é o melhor caminho para se percorrer, e sim a renda variável. E nós temos alguns sites que falam sobre investimento, inclusive site da B3, da Infomoney, que tem certos tipos de gráficos que eles são projetados para daqui a algum tempo. E segundo esses gráficos, esses investidores, a taxa Selic dificilmente vai passar dos 10% até 2024, ou daqui a 4 anos e por aí vai. Essa projeção diz que a taxa Selic irá permanecer entre 6% e 25% ao ano. Então a renda fixa, ela continua sendo não o melhor caminho para a valorização do seu patrimônio, mas sim a renda fixa. É um ótimo caminho para você traçar certos tipos de metas. Por quê? O que a renda fixa ela tem de especial? Ela tem uma taxa pré-fixada, ou seja, você investe agora em um determinado tempo e você já tem uma projeção do que você vai receber no final desse investimento. Por isso que é uma renda fixa e por isso que nós falamos de pré-fixada, ou seja, você já sabe lá no final o quanto que você provavelmente irá receber sem correr altos riscos que nem na renda variável. Exemplo, você pretende comprar um carro daqui 4, 5 anos, então nada melhor do que você escolher a renda fixa. E aí você ter esse pré-fixado, você definir o valor que você tem que te retirar lá no final e o valor que você pode investir agora inicialmente. E aí você estuda os melhores casos, o melhor tipo de renda fixa, que inclusive nós vamos gravar vários vídeos falando sobre cada um específico de todas as rendas fixas, assim como da renda variável. Então, se você pretende isso a curto prazo também, daqui 2 anos você pretende
fazer uma viagem, casar ou algo parecido, então escolha a renda fixa. A renda variável não é para isso. E também ela não te garante o quanto você vai conseguir retirar lá naquele final de prazo. Então, para você investir na renda variável, tem que ser um investimento que você não pretende retirar ele no mínimo entre 5 anos. E sim, para mais. Por quê? De 5 anos para cima, você investindo com conhecimento, você investindo de qualidade, todos os meses investindo um pouquinho ali, com certeza, daqui 5 anos o seu patrimônio vai estar muito valorizado. Que inclusive nós vamos te ensinar como investir, onde investir e quais os melhores lugares da renda variável para colocar o seu patrimônio. Então nós já vimos que um ponto positivo da renda variável é que ela, a longo prazo, ela valoriza bastante o seu patrimônio, o que a renda fixa ela não faz. Porém, nós temos um ponto negativo na renda variável, é que você não consegue prever o quanto você vai ter daqui a 5 anos, por mais que seja a longo prazo, por mais que você saiba com conhecimento que vai valorizar, porém você não sabe quanto que você vai retirar, então é algo incerto. Para tipo de metas, como eu falei, comprar um carro, comprar uma casa, casar, uma viagem, não é muito viável a renda variável. Já, ao contrário, nós temos a renda fixa, que um ponto positivo dela é justamente isso. Você consegue prever o quanto você vai retirar daqui 2, 3, 4 anos e também é um ótimo tipo de investimento para curto prazo.